Meu Senhor, venho aqui te adorar e te servir, pois eu creio que és meu Deus, meu Senhor, Pai de amor, graças a ti tenho a salvação. Escute, ó Deus, a minha oração. Eu quero ser um instrumento teu. Usa-me, ó Deus. Desejo ser meu coração sustém, guia em todo bem meu caminho.
E quando para mim a vida já ao fim eu ver chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar. Hoje reparei que todas as manhãs tu ouves a minha voz, pedindo teu perdão e a tua proteção, mesmo sendo eu indigno pecador de ter o teu amor e a tua compaixão. Quando me Deito eu durmo em paz, pois ao meu lado eu sei que estás. Quando
Uma boa noite a todos vocês. É com satisfação que os vemos aqui, nesta casa de Deus. Eu quero, neste momento, destacar, nesse final de semana, nós estamos celebrando o Dia das Mães aqui na nossa congregação, assim como também em todas as famílias. Uma data especial, então desde já, parabéns, mães. Que vocês possam se sentir abraçados por Deus no seu amor e graça, e também por cada um que aqui está, que todas as mães sintam-se abraçadas também no amor e na graça, e que no amor e na graça de Deus vocês possam continuar levando o abraço de Deus, o carinho, o cuidado para os seus queridos, que vocês possam ser especialmente testemunhas de Jesus, na igreja, na família e no mundo. Para que aconteça que um dia todos nós estejamos lá no céu, que Jesus foi nos preparar. Porque a igreja cristã, na próxima quinta-feira, também celebra a ascensão de Cristo, o dia que Jesus subiu ao céu e foi preparar um lugar para nós. E de lá ele vai voltar para nos buscar na morte ou no dia derradeiro. Eu quero saudar todos os membros aqui da congregação, também saudar os membros que se unem a nós pela internet. Quero saudar também os visitantes. Quem é visitante aqui hoje, levante a mão. Quem está nos visitando, então bem-vindos os visitantes. Saúdo os visitantes que se unem a nós também pela internet, nas palavras bíblicas do salmista, que diz o seguinte: Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Então aqui louvem e adorem o Senhor. Passamos neste momento então avisos. Todos os sábados, todos os domingos, então temos cultos. Também quero destacar, amanhã nós teremos encontro dos líderes de estudo bíblico. Então às 18 horas, momento de preparação dos estudos bíblicos. Na terça-feira temos reunião da diretoria. Quarta-feira, estudo bíblico com transmissão pelo Face. Todos estão convidados, então, a participarem. Também quero destacar que teremos previsto, então, na sexta-feira próxima, estudo bíblico, então, grupo Estrela, então, às 19h30. E aí segue a programação do sábado, né, com a instrução de confirmandos, o primeiro ano e o segundo ano, nos horários indicados, e uma atividade especial. No próximo sábado de tarde, nós teremos às 15h30 reunião das servas. Olha só, mudou o dia. Mudou o dia. E foi pensando muito, né, que se chegou então a essa mudança. Porque nós queremos incentivar e oportunizar, além das mulheres que já estão participando, para que as outras mulheres de nossa congregação também venham aproveitar esse momento especial, onde as servas, ou seja, as mulheres da nossa congregação, podem trazer amigas também, são muito bem-vindas. Aí nós temos um estudo bíblico, um momento de louvor e adoração a Deus e fortalecimento na fé, e um momento também de comunhão entre as irmãs, certo? Isso vai estar acontecendo, então, no próximo sábado, então, às 15h30, nas dependências aqui do pavilhão da nossa congregação. Certo? E aí, servas, quem vem participar da reunião? Levante a mão. Mas eu achei que ia ser um monte de mãos levantadas. Mas vocês têm tempo ainda para tomar a decisão. Talvez alguns foram pegas assim meio de surpresa, né? Mas vocês têm uma semana agora para pensar e tomar essa decisão bonita. Vou participar. E aí vocês vêm, participam, já emendam com o culto. Depois a família vem de atrás. Olha que legal, uma proposta boa, né? Uma ideia boa.
E aí depois a família vem, está todo mundo reunido em culto, nós louvando e adorando a Deus, aqui às 18 horas no sábado. Acho que caprichei na propaganda, né, presidente? Acho que ficou bom aí, né? Então tá certo, tá aí o incentivo e o convite, então, para todas as mulheres da nossa congregação. E falando nisso, ontem os homens tiveram uma reunião de leigos maravilhosa, um time maravilhoso nos leigos ontem. Quem é que dos leigos estava ontem presente? Levanta a mão. Tem mais homens com a mão levantada agora do que antes mulheres agora. Eu desafio vocês mulheres, vamos lá, né? Isso aí, próximo sábado, às 15h30. É isso com relação então aos avisos. Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Queremos iniciar esse culto especial. Então, nós cantando Como Eu Amo o Teu Templo. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui, com alegria que eu canto, ó meu Deus e Salvador. Felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor do Senhor. Nós temos força, alegria e muito amor. Felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em Ti. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Seguimos oficiante e congregação. Em nome do Pai, que criou os primeiros seres humanos e constituiu a primeira família. Em nome do Filho, Jesus Cristo, que nasceu como verdadeiro homem dentro de uma família e que com a sua presença no casamento de Caná da Galileia santificou o matrimônio. Em nome do Espírito Santo, que pelos meios da graça chama, congrega, ilumina e santifica a Igreja de Deus. Amém. Prezados irmãos e irmãs, diz a Escritura: pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas Deus mostrou o quanto nos ama. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Se fizeres, ó Deus, uma lista dos nossos pecados, quem escapará da condenação? Mas Tu nos perdoas
e por isso nós te tememos. Quando João viu a Jesus que vinha em sua direção, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai que está no céu. Se você declarar com os seus lábios, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Porque cremos com o nosso coração e somos aceitos por Deus. Declaramos com os lábios e somos salvos. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a região da Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Vamos orar pedindo perdão de Deus em conjunto, conforme segue na projeção. Onipotente Deus, nós te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que pecamos por pensamentos, palavras e ações. Desobedecemos aos mandamentos da tua lei. Nós também erramos em nossa vida familiar, no relacionamento uns com os outros, e muitas vezes deixamos de amar, consolar, honrar e amparar. Enfim, te confessamos nossas fraquezas e nossas falhas. Pedimos a tua compaixão e imploramos o teu perdão, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus estimados irmãos e irmãs, no Senhor Jesus, como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, diz o Senhor. Como vosso pastor ordenado pela igreja, chamado e instalado, anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Deus, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 47, que queremos pronunciar responsivamente, um versículo oficiante, outro a congregação. O versículo 9 pronunciaremos então em conjunto. Batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos, Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo, a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto Ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo. Amém. Podem se assentar, cantemos o próximo hino.
Louva ao Senhor, potentíssimo Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas, saltérios tocai, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém, sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso. Pois na aflição Ele te dá proteção, sob as suas asas gracioso. Louva ao Senhor que abençoa-te visivelmente, chove amoroso dos céus seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo Ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva minha alma, Deus, louva o seu nome glorioso. Ó mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus, louva-te o povo ditoso. Senhor Deus, amado Pai, é muito bom estar aqui em Tua casa, diante do Teu altar, onde Tua glória assiste, onde Tu vens e nos abraça em Jesus Cristo, na certeza do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua proteção, de Tua bênção. Onde Tu vens ao nosso encontro com a Tua palavra para nos orientar e fortalecer na fé. Que na ação de Teu Santo Espírito possamos ficar ainda mais firmes naquilo que Tu esperas e crescermos como testemunhas Tuas aqui neste mundo. Muito especialmente as mães, que são tão importantes, tão especiais para todos, que possam, na ação de Teu Santo Espírito, serem fortalecidas em Jesus e que possam ser testemunhas maravilhosas de Jesus, aonde estiverem. Na igreja e muito especialmente com os filhos, na família e no mundo, para a Tua honra e glória, para que mais pessoas na ação do Santo Espírito possam crer em Jesus e um dia estarem também lá no céu, que Jesus, Teu Filho amado, foi preparar. Em nome de Jesus, amém. Todos podem se assentar. Seguimos neste momento então com as leituras bíblicas. Primeira e segunda leitura da epístola. Depois, na sequência, depois das leituras, estaremos cantando o hino das servas. E durante o hino das servas, as servas farão a sua oferta especial, a chamada oferta das sacolinhas. O que é essa oferta das sacolinhas? Com essa oferta especial, lembro que apenas é o momento então da oferta das mulheres, das servas, não é a oferta regular do culto, né? Com essas ofertas, elas ajudam na missão aqui no Alto Taquari. Mas muito especialmente ajudam a Liga de Servas Luteranas do Brasil
em projetos de auxílio e apoio a estudantes no seminário. E um outro projeto muito importante das servas são as construções de igrejas. Eu posso dizer assim, dezenas de igrejas são construídas anualmente com apoio das ofertas das servas, que são levantadas nessas chamadas ofertas das sacolinhas, que vai estar acontecendo também depois das leituras aqui. Então, desde já que Deus abençoe também as servas e as ofertas que elas estarão fazendo, então, dentro da chamada oferta das sacolinhas. Seguimos neste momento, então, com as leituras bíblicas. A primeira leitura encontramos em Atos, capítulo 1, do versículos 1 a 11. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvidas nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus, e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém, e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a você saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês ainda estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. A segunda leitura da epístola para o dia de hoje está registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 até o versículo 23, onde diz: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo
e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Até aqui a leitura. Com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nessa obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nessa obra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para a alma salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Com reverência, aqueles que podem se colocam em pé para assim ouvirmos o Santo Evangelho, que encontramos em Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 53. O Evangelho, então, da ascensão do Senhor Jesus. Jesus depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria.
e passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos então neste momento confessarmos então a nossa fé, usando as perguntas do Catecismo Menor de Lutero, pergunta 168, 169, do segundo artigo então do Credo Apostólico. O que ensina a Escritura a respeito da ressurreição de Cristo? No terceiro dia, Cristo saiu da sepultura com o corpo transfigurado e glorioso e mostrou-se vivo aos seus discípulos. Por que a ressurreição de Jesus é tão consoladora para nós? A ressurreição de Jesus é a prova que ele é o Filho de Deus e tudo que ele ensinou é verdade, como está escrito. Quanto à sua santidade divina, foi a sua ressurreição que provou, com grande poder, que ele é o Filho de Deus. Por que a ressurreição de Jesus é tão importante para nós? A ressurreição de Jesus é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus na cruz para nos unir novamente a Ele. Como está escrito, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que sejamos aceitos por Deus. Por que a ressurreição de Cristo é tão confortadora para nós? A ressurreição de Jesus é a prova de que todos aqueles que creem em Jesus também ressuscitarão para a vida eterna. Como Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Por isso, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá para a morte o seu poder de ferir é o pecado. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o momento da escola dominical. As crianças vêm até a frente, aquelas que têm a oferta fazem a oferta. Todos recebem a bênção de Deus e vão para o culto continuado, então, na escola dominical. Agora me deixa. Muito bem. Agora todos vocês juntam as mãos. Opa! Isso, agora vocês juntam as mãos. Fecham os olhos, abaixam a cabeça. E recebam todos agora nesse momento, então, a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então agora vocês podem ir então para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos Um Instrumento Teu.
Senhor. Venho aqui te adorar E te servir, pois eu creio que és meu Deus, meu Senhor, Pai de amor. Graças a ti tenho a salvação. Escute, ó Deus, a minha oração. Eu quero ser um instrumento teu. Usa-me, ó Deus. Graças a ti tenho a salvação. Escute, ó Deus, a minha oração. Eu quero ser Um instrumento teu. Usa-me, ó Deus. Usa-me, ó Deus. Que Deus e Espírito Santo possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós que aqui está. Que sejamos fortalecidos em Jesus, que morreu, ressuscitou e subiu ao céu. E que de lá voltará para nos buscar na hora da morte ou no dia derradeiro. E que cresçamos assim na ação do Santo Espírito como suas testemunhas. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O calendário litúrgico, ele avança de forma acelerada. Estamos agora no 6º final de semana de Páscoa. Amanhã é o 6º domingo de Páscoa. Semana que vem é o 7º, ou seja, é o último. Na semana, nós celebramos como igreja cristã a ascensão do Senhor Jesus. Quinta-feira, o dia que Jesus subiu ao céu, nós ouvimos esse relato no evangelho do culto de hoje. Também numa das epístolas do culto. E assim, com certeza, na ação do Santo Espírito, somos fortalecidos na fé em Cristo, nas suas palavras e promessas. E isso é maravilhoso. Agora, nesse final de semana, também ainda é Dia das Mães. Eu vou pedir para as mães ficarem em pé neste momento. Todas as mães. Quantas mães tem aqui? Que bênção. Podem olhar em volta, sem constrangimento. Podem olhar. Tem bastante mães aí na igreja? Tem muitas mães. Que noite abençoada. Agora, abençoadas são vocês, mulheres.
Porque Deus concedeu essa graça para vocês de serem mães. Então, parabéns para todas vocês. Os filhos são um presente especial do Senhor. Agora eu vou pedir para vocês, mães, fecharem os olhos. Pode ser? Feche os olhos. Agora vocês lembrem do momento em que vocês pegaram nos braços pela primeira vez os filhos, ou o filho, a filha que Deus deu para vocês. Conseguiram voltar no tempo? Com certeza, momento ímpar, único, maravilhoso. E assim como vocês carregaram os filhos nos braços, algumas tiveram o privilégio de amamentar. Lembrem que Deus também usa vocês como exemplo para todos nós que aqui estamos. E Ele explica, para que a gente entenda melhor do seu amor, Ele diz: como a mãe consola os filhos, eu consolarei vocês. Por causa do meu amor, Deus diz, assim como as mães amamentaram os filhos, cuidaram deles, assim eu vou cuidar de vocês. Que bênção, que privilégio, que honra, mas também que responsabilidade. Pode se assentar, mães. Que Deus continue guardando e cuidando de vocês em todos os dias e momentos. Agora eu vou jogar uma pergunta para vocês, mães. Vocês vão responder com a mente, tá? O que vocês esperam com relação ao futuro dos filhos de vocês? Muitas coisas já aconteceram? Sim. Nós temos mães de diversas idades aqui, né? Algumas são realizadas, talvez, pelo que já viveram e estão experimentando, percebendo nos seus filhos. Talvez estão cheias de orgulho, alegria, satisfação por isso. E continuam tendo expectativas, porque independente da fase, as expectativas elas estão presentes, vão mudando as fases. Mas agora eu vou jogar uma outra pergunta, e vocês vão perceber por quê. Mas o que mais vocês gostariam com relação aos filhos de vocês? Qual é a maior expectativa de vocês com relação aos filhos que Deus deu para vocês? A coisa mais importante talvez muitas respostas nesse momento foram dadas. Deus as ouviu todas. Mas olhando para as leituras do culto de hoje, para esse final de semana, onde celebramos aqui na Congregação Cristo também a ascensão de Jesus, eu imagino que vocês têm como expectativa maior um dia vocês estarem lá no céu, com os filhos que Deus deu para vocês, juntos, na festa do céu. Será que irei? Essa é a expectativa maior de Deus com relação a cada um de vocês. Tem muitas expectativas que são importantes, têm o seu valor até um certo ponto nesta vida. É fato.
muitas coisas importantes. Podemos pensar na formação dos filhos, na família que eles venham formar, talvez nos filhos que eles venham ter, na importância que eles vão ter na sociedade e no mundo que nós vivemos. Agora, nada se compara ao presente que Deus tem em Cristo para todos nós, que é eterno. Ele dá muitos presentes aqui. Os filhos são presentes de Deus. As famílias são dádivas de Deus. Mas a vida eterna por Cristo. E nós temos essa certeza porque Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, a prova maior do amor de Deus pela humanidade, Ele não achou demais deixar a glória dos céus, depois vir aqui nesse mundo, padecer, sofrer, morrer e ressuscitar para a nossa salvação. Depois de vencer o pecado, a morte e o diabo, Ele permanece 40 dias aqui na terra, ainda aparecendo para os seus discípulos, para o seu povo, de diversas maneiras, deixou eles em quarentena. Deu tempo para que o cérebro assimilasse de todas as formas a vitória do Cristo. Para que eles não tivessem dúvida nenhuma de que Ele é o Salvador, que Ele venceu. E disse aos discípulos: vocês são testemunhas destas coisas. O texto de Atos diz: Ele apareceu a eles de muitas maneiras, provando sem deixar dúvida que estava vivo. Conversava com eles a respeito do reino de Deus. Aí deu mais umas orientações. Olha, gente, vocês permanecem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. Afinal, quando isso acontecer, vocês estarão aptos, estarão capacitados para esta missão, serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Vocês vão testemunhar. Vocês serão instrumentos desta mensagem maravilhosa. Nós ouvimos também que essa mensagem que chama as pessoas ao arrependimento e que leva ao perdão por Jesus é o grande desafio da igreja cristã, que é o corpo de Cristo. Aliás, igreja que completa Cristo. Muitos pensam: puxa, eu posso viver longe da igreja? A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Cristo reina sobre a sua igreja, Ele dirige a sua igreja, que é instrumento na missão. Todos nós somos instrumentos nesta missão. Falando, agindo, vivendo. Nós somos instrumentos para transmitir também a grandiosidade desse nosso Deus, as suas palavras e promessas para os nossos queridos. E agora nós podemos pensar, aí Jesus vai, depois de os fortalecer, Ele vai para uma localidade, aí chamada Betânia, e lá, diante dos discípulos, Ele começa a subir aos céus. De repente uma nuvem o encobre e Ele foi para o céu. Sim, e Ele foi fazer o que no céu? Ele disse que iria preparar um lugar para nós. E que um dia iria voltar para nos buscar. Essa foi a mensagem dos anjos, também quando ali estavam embasbacados, olhando para o céu. E eles disseram: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que vocês viram subir um dia vai voltar do mesmo jeito. Ele foi para onde? Para o céu. Preparar um lugar.
e ele voltará para nos buscar na morte ou no dia derradeiro, no dia do juízo final. Por que na morte? Sim, porque o mundo termina para quem morre, é fato, sim, já termina aqui. Já passa a viver a eternidade. É isso que Deus nos ensina nas Sagradas Escrituras. Vivemos essa certeza. E um dia estaremos de corpo e alma lá. Não apenas com o nosso corpo, mas também com a nossa alma. Porque quando Jesus lá na cruz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Espírito ou alma é a mesma coisa. O seu espírito, a sua alma foi para Deus, para as mãos de Deus. E aí depois, ele, como lemos na Escritura, ele é redivivo lá na sepultura novamente, ou seja, o espírito volta para o corpo na sepultura e ele vai para onde? Para o inferno. E aí o corpo redivivo vai para outra dimensão. Não existem outras dimensões. Existe uma outra dimensão onde está o céu e o inferno. E aí ele vai lá, conforme 1 Pedro 3, 18 e 19, e faz o desfile da vitória. Mostra quem é o chefe, quem é o vencedor, quem tem as chaves do reino dos céus, quem domina sobre o céu e o inferno, quem é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Aí Jesus volta novamente ao ponto inicial, abre a sepultura e começa a aparecer vivo e vencedor. Mas primeiro ele não deixa que seja tocado. Ele diz: ainda não subi ao Pai. Ou seja, com o corpo ele ainda não tinha subido novamente à presença do Pai no céu. Mas depois ele abraça, toca os discípulos, come com eles até o momento em que ele sobe para lá, de onde ele vai voltar para nos buscar. Agora, queridos irmãos, queridas irmãs, é importante lembrarmos, também, inclusive, sobre aquilo que Deus diz a respeito de quando Jesus vai voltar. Quando é que será esse dia? A Bíblia diz em Marcos 13 que a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ou seja, ninguém sabe. Jesus, no estado de humilhação, também não sabia. No estado de glória, é Ele que vem, com os anjos e arcanjos. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante, diz: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Ou seja, no dia derradeiro, ressuscitam primeiro aqueles que morreram crendo em Cristo. E aí o corpo é juntado com a alma e passa a estar de corpo e alma na presença de Deus para sempre. Segundo, os que estão vivos, ainda na terra, não passam pela morte, mas são arrebatados e o corpo é transformado, espiritualizado, na semelhança do corpo de Cristo na ressurreição. E aí passamos a estar para sempre com o Senhor. Imaginem que bênção, sem passar pela morte. E aí depois sim ressuscitam aqueles que vão para a condenação. Aí depois, por último, são levados aqueles que vão então para o inferno, para a condenação eterna, sem Jesus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, diante dessas realidades que são mostradas e ensinadas para nós na Escritura, que pelo Espírito Santo possamos permanecer firmes em Cristo e servindo aos seus propósitos aqui nesta vida, vivendo o seu amor, o seu cuidado, a sua bênção e a sua direção, que possamos crescer também como instrumentos dele na sua missão. O apóstolo Paulo, orando pelos Efésios,
ele disse que o Espírito de Deus... Bom, em primeiro lugar, ele disse, eu sempre agradeço a Deus por vocês. Agradeçam sempre a Deus uns pelos outros. Pelos bons exemplos que vocês têm, ou que tiveram. Pela família. Pelos pais que vocês têm. Pelas mães que têm ou que tiveram. Pedir por eles não se deve, porque quem já está no céu, o céu não precisa melhorar. E se alguém foi para o inferno, não tem como amenizar essa realidade. Mas que o Espírito de Deus torne vocês sábios. Revele Deus a vocês. Que Ele abra a mente de vocês para que vocês vejam a luz dEle. Para que vocês também conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Que vocês realmente saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo. Que saibam também como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Porque foi essa mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se assentasse ao lado direito do mundo celestial, de onde Ele reina. Sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças, poderes. É um título que Deus colocou sobre Ele. Por isso, Ele é o nome mais importante de todos os nomes. Para que em homenagem ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Em todos os lugares. Querida família de Deus. Queridas mães. Qual é a expectativa mais importante que você tem para os teus filhos? Para os teus queridos? Com certeza, entre meio a tantas coisas boas que a gente almeja e espera deles, tantos momentos que Deus vai nos conceder, na sua graça e amor a vivermos, é nós estarmos todos juntos lá no céu por Jesus. Matando as saudades de quem ora choramos, de quem sentimos falta, ou vivendo lá o que aqui ora não podemos mais viver. Assim como muitos filhos, talvez até nem tiveram pais ou nem mãe, muitas mães também choraram a morte dos seus filhos e sofrem com isso. Mas lá em Cristo poderemos viver o que aqui não podemos viver. E isso é maravilhoso. E é por isso que nós louvamos a Deus. Nós cantamos a Ele. Porque Ele de fato é o Rei do mundo inteiro. Jesus Cristo, Deus, sentado no seu trono, reina com poder e glória, muito especialmente hoje sobre a igreja. Tudo pertence a Ele, e Ele domina sobre tudo. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. E é um privilégio ser uma testemunha dEle. Mãe, você é uma testemunha de Jesus muito especial. Deus continue te abençoando e usando como testemunha de Jesus na tua casa, na tua família. Família, de repente alguém pensa, puxa, minha mãe não é o que eu gostaria. Orem por ela. Talvez pelo Espírito Santo ela possa ser. Possa sentir o amor e o cuidado e também ser esse instrumento. É uma bênção, um privilégio ser testemunha de Jesus. Os discípulos são. Nós todos somos chamados e escolhidos para testemunharmos Jesus ao mundo. Que Deus e Espírito Santo continue guardando e cuidando de cada um de vocês. Muito especialmente de vocês, mães. Que vocês sintam o colo, o abraço, a bênção e a direção de Deus em todos os tempos. E que vocês possam servir maravilhosamente com os dons que Deus deu a vocês como instrumentos dele. Para que muitos sejam salvos. Quem sabe, especialmente os queridos de vocês, que possam estar lá no céu com vocês um dia. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Então pode se assentar. Nesse momento, durante as ofertas, cantemos o próximo hino.
nessa terra feliz. Onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos a meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar Nessa linda cidade real. mil venturas Jesus vai me dar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Queremos falar com Deus em oração. Queremos de forma especial incluir na oração a senhora Irmgard Hirt, lá de Marechal Cândido Rondon, também amiga de nossa irmã Elaine, que está lutando contra o câncer. Ao orarmos por ela, nós também queremos orar por todos os enfermos aqui que passam por tribulações, especialmente os filhos de Deus, pedir por eles, pela vida deles, assim como pelos idosos, pelos enlutados, orar, especialmente hoje, por todas as mães que estão aqui e as que também não puderam estar aqui, então nesse dia. Oremos conforme segue. Ó Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nós, nossas famílias, especialmente sobre todas as mães. E agora te pedimos pela tua igreja e por todos os cristãos para que sejamos teus instrumentos na igreja, na família e no mundo. Ouve-nos, ó Pai. Te pedimos por todas as nações onde o evangelho está sendo anunciado. Ouve-nos por tua misericórdia. Te pedimos por nossa congregação, a fim de sermos mais fervorosos e empenhados em tua obra. Ouve-nos por tua graça. Te pedimos por todos os que sofrem no corpo e na alma, especialmente por aqueles que sofrem por causa do teu nome, para que sintam a tua presença, experimentem teu poder e estejam certos de tuas promessas. Ouve-nos, ó Pai Todo-Poderoso. Nesse momento, queremos te pedir por todos os idosos, teus filhos. Cuida deles no avançado da idade, enfrentam ora fragilidade e problemas de saúde. Que eles sintam o teu amor, o teu cuidado, a tua bênção. Queremos também, nesse momento, te pedir por todos os enfermos, especialmente por Irmgard Hirt, de Marechal Cândido Rondon. Senhor, ela está numa luta com o câncer. Tu sabes da real situação dela. Te pedimos assim também por todos os demais enfermos. Enfermos aqui da congregação, ou pessoas ligadas a nós que aqui estamos diante do teu altar. Enfim, por cristãos do mundo inteiro que enfrentam a doença. Conceda a cura, ó Deus, se for a tua vontade, ou a força para carregarem a cruz, ou o céu que Jesus foi preparar. Queremos nesse momento, ó Deus, também te pedir pelos enlutados. Consola e fortaleça a todos. Muitos nesse final de semana estarão lembrando com saudade da sua mãe que já está na eternidade. Ou de demais familiares queridos, pessoas especiais. Enfim, Senhor, consola e fortaleça a todos,
na esperança do reencontro com seus queridos lá no céu, para que lá possam viver aquilo que aqui não puderam viver. Consola-os nessa esperança, fortalece-os nesta fé. Também nesse momento, ó Deus, queremos colocar diante de Ti a vida de cada um de nós que aqui está também. Tu sabes tudo de nós. Queremos, ó Deus, um dia estarmos com a família reunida na Tua presença no céu. Não queremos que ninguém dos nossos queridos se perca. E sabemos que isso é só por Jesus, Teu Filho amado. E nós somos as testemunhas. As mães, especialmente, Tuas servas, são instrumentos, são testemunhas Tuas na família, na igreja, na sociedade e no mundo, para que na ação de Teu Santo Espírito mais pessoas creiam e sejam salvos e vivam essas palavras e promessas. Perdoa quando não somos esses instrumentos e ajuda-nos a crescer naquilo que Tu esperas de nós. Te louvamos também pelos aniversariantes desses dias, dessa semana que hoje termina e da semana que amanhã inicia. E te rogamos os continues guardando e abençoando na Tua graça e grande amor. Senhor, enfim, nesse momento te pedimos pelas famílias, especialmente pelas mães, que possam ser testemunhas maravilhosas de Jesus. Senhor, guarde, dirija e abençoe as mães em todos os dias e momentos. Em Tuas mãos, ó Pai, de toda a graça, nos colocamos com todos aqueles pelos quais oramos. Confiamos em Tua misericórdia, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe nesse momento da Santa Ceia todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que podem dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo. Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças, enfim, tudo o que precisamos para crescermos como testemunhas suas aqui nesse mundo. Sendo assim, Deus os abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição, cantemos os hinos que serão projetados. Primeiramente, instrumentistas e apoiadores da Santa Ceia, depois a congregação em duas fileiras vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Todos podem se assentar. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos
Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor. É nestes momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. Nestes momentos que a confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças com Pai de Deus, a fim de crescerem fiéis, nunca temendo a verdade falar, que Deus ama a todos igual. E quando partirmos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos encontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar, que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me ver, tanto faz, nele eu confiarei.
Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Testemunhas de Jesus. Convido vocês a se assentarem nesse momento e recebam carinhosamente agora, aqueles presentes especiais de Deus, que são as crianças que estão aqui, que vão neste momento homenagear a vocês, mamães, que aqui estão, então, neste culto. Você é a princesa mais linda e mora dentro do meu coração. Mãezinha, quando vejo seu sorriso, eu sinto uma doce emoção. Deus te fez de um jeito tão especial, com a mania de fazer o bem. E assim como você cuida de mim, eu quero cuidar de você também. Seu exemplo fala mais do que palavras, por isso aprendo muito com você. Mãezinha, todo dia quando acordo, procuro um jeitinho de te ver. Passar as mãos nos seus cabelos, sentir o cheirinho seu, te dar um abraço bem apertado, colar o seu rostinho no meu. Agradeço a Deus por sua vida, pois seu colo me dá proteção. Mamãezinha, pra mostrar tudo que sinto, eu canto essa singela canção. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Você é a princesa mais linda
e mora dentro do meu coração. Mamãezinha, quando vejo seu sorriso, eu sinto uma doce emoção. Deus me fez de um jeito tão especial, com a mania de fazer o bem. E assim como você cuida de mim, eu quero cuidar de você também. Seu exemplo fala mais do que palavras, por isso aprendo muito com você. Mamãezinha, todo dia quando acordo, procuro um jeitinho de te ver. Passar as mãos nos seus cabelos, sentir o cheirinho seu, te dar um abraço bem apertado, colar o seu rostinho no meu. Agradeço a Deus por sua vida, pois seu colo me dá proteção. Mamãe, para mostrar tudo que sinto, eu canto essa singela canção. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Passar as mãos nos seus cabelos, sentir o cheirinho seu, te dar um abraço bem apertado, colar o seu rostinho no meu. Agradeço a Deus por sua vida, pois seu colo me dá proteção. Mamãe, para mostrar tudo que sinto, eu canto essa singela canção. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Te amo, mamãe. Viu, Lorival? Pode já, acho que cortar a transmissão, né? Assim.